compartilhando com os irmãos, algumas semanas atrás, sobre um tema muito importante. Eu disse na época, se não um dos mais importantes, se não o mais importante das Escrituras. Jesus definindo sua missão quando veio à Terra, ele contrasta a realidade do reino da luz com a realidade do reino das trevas. E ele mostra quem é o cabeça do reino das trevas, que é Satanás, que veio com o propósito também de roubar, matar e destruir. Ao declarar isso a respeito do maligno, ele fala quem ele é e por que ele veio. Ele disse: eu vim, quanto a mim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Falamos sobre vários princípios que permeiam esta afirmação de Jesus. E hoje eu vou dar continuidade e vou só ler um poema sobre a vida abundante para recordar as verdades que foram enunciadas aqui semanas passadas. E vou introduzir um novo tema que está diretamente ligado com esse tema. Primeiro é vida abundante, agora é vida vitoriosa. Como podemos obter uma vida vitoriosa? Eu quero ler antes o poema, Vida Abundante. Eu não sei se vai dar para enxergar ali, presumo que não. É muito claro, né? Até que está grande. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Podemos alcançar essa vida abundante, mas somente ela se torna possível se vivermos nossa vida escondida nele. A verdadeira vida não é a bios, a vida do nosso corpo, nem tampouco a psique, a vida de nossa alma. A vida verdadeira é a Zoé, razão pela qual escolhemos esse nome para esse local. Zoé. Alguns dizem Zoe, mas pode ser Zoé ou pode ser Zoe. Ela tem esse acento. A vida que provém de Deus. Essa Zoé não foi criada. Essa é a diferença dessa vida, Zoé, para os demais estilos de vida. Ela é uma vida que só Deus possui, é uma vida incriada. Como nós sabemos que Deus sempre existiu, que Deus é o eterno, então Ele é que é a Zoé. E Ele teve, ao nos criar, eu vou dizer aqui, a vida que provém de Deus, essa vida não foi criada. Ela é um tipo de vida que somente a Trindade possui. Ela é uma vida eterna, incriada, e nos planos eternos do Pai. Aqui começa ele se materializar o grande projeto que ele tinha. Ele não só pensou em criar o homem, mas ele tinha uma ideia de criar o homem e repartir essa vida com esse homem. Isso tudo antes da queda. E fazê-lo participante de sua natureza divina. E essa vida está presente no seu Filho, Jesus. E somente quem possuir o Filho tem essa sua natureza. É por isso que João disse: e todos quanto o receberam, referindo-se a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Importante entendermos essa parte. Só é filho quem nasceu nesse mundo? Não. Nascido nesse mundo, você é criatura de Deus, como é os pássaros, os peixes, os cachorros, os animais de um modo geral. Todo ser criado foi criação de Deus. Somos criatura de Deus, mas para se tornar filho, você só é filho se tiver o DNA dele. E o DNA dele você só recebe através da vida de Jesus. E todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa vida produz alegria,
paz, amor, bondade, faz odiar a injustiça, o pecado, a maldade, transforma o pecador em um santo, faz um ser violento tornar-se dócil e manso, faz um orgulhoso e soberbo tornar-se humilde e servo, faz um homem inimigo de Deus em seu melhor amigo e vir a chamá-lo de pai. A vida abundante é comparada a rios de água viva que flui do nosso interior e que saltam para a vida eterna. E quem tem essa divina semente em seu interior não vive na prática do pecado. E quem diz que conhece a Deus e não ama seu irmão é mentiroso, porque todo o que conhece a Deus não pode mais ser mundano, não pode ser mais carnal, não vive movido por suas paixões carnais, mas sim como um ser espiritual, onde seus valores, seus princípios foram mudados definitivamente. Aprendeu a amar o que Deus ama, e a odiar o que Deus odeia, e a aprovar o que Deus aprova, e a reprovar e rejeitar o que Deus rejeita. Sua mente e seus sentimentos foram mudados. Suas afeições são direcionadas para o bem. Ele deixa de ser o centro de gravidade e torna-se cristocêntrico. Passa a depender da vida do Filho dentro dele e a declarar: já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. Ele vive sempre em comunhão com o Pai. Sua presença é a coisa mais importante em sua vida. Não se descuide em manifestar a vida do seu filho, porque aprendeu que não é seu dever imitar a Cristo, mas expressar a Cristo. Não é uma questão de supressão, mas de expressão. Toda tentativa de se parecer com Ele, com nosso esforço e disciplina, redunda em fracasso. O que importa mesmo é o que Ele cresça e eu diminua. O eu abre mão do controle e destino da vida, e ele passa a controlar tudo, seja no tocante ao nosso caráter, aos nossos afetos, aos nossos impulsos, aos nossos feitos. Tudo vem dele, subsiste por meio dele, e tudo é para ele. A ele, portanto, a glória eternamente, forever. Já sabiam, né? Isso é o significado de ter vida abundante. Mas podemos ainda ficar nos perguntando como podemos conciliar essa vida que já está presente em nós, fazê-la se tornar algo que dê resultado. Hoje vivemos numa sociedade em que cobra resultado. Tudo que fazemos, toda empresa, todo empreendimento humano quer alcançar resultados. E não está errado. Eu diria que até Deus quer alcançar resultados. Para provar isso, vamos ler um texto que está em Josué, capítulo 1. Observem bem essa declaração do próprio Deus. Deus falando através de Moisés ao novo líder que Deus escolheu para substituir Moisés e liderar o povo na conquista da terra de Canaã. Capítulo 1, versículo 6. Sê forte e corajoso. Josué, ouvindo essa palavra da boca de Moisés. Deus manda Moisés dizer exatamente isso que ele está dizendo aqui. Sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso?
Não temas, nem te espantes, que o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Podemos pensar que é fácil ser um líder. Não é. É um grande desafio. Precisa de algumas características muito pertinentes, muito fortes. E Deus está substituindo o grande Moisés por um discípulo de Moisés, por Josué. E a primeira coisa que Deus manda falar para ele, que ele tinha uma missão. Missão substituir Moisés e levar o povo, introduzir o povo na terra e possuir a terra. Parece fácil, né? Só guiar o povo. Não, não. Tinha inimigos lá. Tinha gigantes na terra. Tinha cidades fortificadas. E ele vai liderar um bando de ex-escravos. Nunca tinham guerreado. Não tinha armamento adequado. Não tinha armamento bélico nenhum. E ia enfrentar homens de grande estatura. Cidades fortificadas. Ou seja, total desvantagem. Você aceitaria esse desafio? Por essa razão, você vai entender quando Deus chega para Josué e fala que ele tem que ser forte. Não só forte, ele tem que ser corajoso. Porque se ele não fosse corajoso, o primeiro embate, o primeiro desafio que ele tivesse que fazer, e eles foram lutar de cara com Jericó, que 40 anos antes tinham desistido de avançar exatamente por causa dessa cidade, ele está diante dela de novo. E agora à frente do povo para tomar Jericó. Ser forte e corajoso. Aí você vai observar que Deus vai começar a colocar algumas condições. Ele pode ser aquele tipo de líder que Deus quer. Ele pode ser bem-sucedido. A palavra, para que sejas bem-sucedido em tudo o que empreender. Talvez se eu perguntar para vocês se você quer ser bem-sucedido, certamente a mão de todos vão levantar. E ser bem-sucedido em quê? Quando eu falo ser bem-sucedido, aqui eu estou usando uma situação específica, liderar o povo. Mas quando eu falo de ser bem-sucedido, eu quero reportar a mensagem anterior, onde que Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso revela um grau de maturidade, de expansão da vida de Cristo, de tal modo que Paulo pode declarar: sei tanto estar bem na fartura estamos bem, como na escassez. Tanto sei ser honrado, como ser humilhado. Podemos até passar necessidade, mas como é que você passa? Murmurando, reclamando, chorando, esperneando. E alguns podem dizer, como já ouvi, de um pastor, amigo meu, dizendo que a vida cristã é cheia de altos e baixos. Se perguntar a vocês se vocês concordam com essa afirmação, é quase certo, não vou pedir para que vocês levantem as mãos, 99% vai dizer que essa afirmação está corretíssima. A vida cristã é cheia de altos, eu posso estar bem uma hora e mal outra hora. Então é montanha e vales, montanha e vale. Essa é a nossa experiência. A pergunta é: quem disse que é para ser assim? Quem disse que Deus diz que a vida cristã é para ser experimentada dessa maneira? Paulo está dizendo coisa contrária, que ele vai ter hora que ele vai passar fome. Mas nisso não abala de maneira nenhuma ao ponto de ele dizer que estava contente, feliz, em paz. Então, ser bem-sucedido é uma tarefa que devemos aprender como. Então, eu vou apresentar aqui para os amados irmãos 7 princípios, 7 razões que Deus nos aponta para que nós sejamos bem-sucedidos. Não vou citar a primeira que está aqui no Josué,
mas ao longo da mensagem vou citar o texto. Coloque, por favor, na grade aí, a vida vitoriosa. Vida vitoriosa se contrapõe com vida de derrota, de fracasso. Podemos ter fracasso em vários aspectos de nossa vida. Quando falamos de vitória, significa ser bem-sucedido em todos os segmentos de nossa vida. Família, estabilidade financeira e profissional, prosperidade, estudos, negócio, vida de intensa comunhão com Deus, relacionamentos saudáveis com os irmãos, vida exemplar como discípulo, vida frutífera, vida de testemunho, bem-sucedido. O primeiro princípio de vida abundância, a primeira coisa que devemos já apontar como ponto de partida, não podemos termos vida abundante. Cadê a nossa projeção? Não podemos ter vida abundante, vida vitoriosa, só é possível para quem está em Cristo. Deus não estabelece regras, princípios e fala assim, está aqui a minha regra, está aqui os princípios, dá o teu jeito, te vira. Não é assim que a coisa funciona. Eu custei entender o Sermão do Monte. Memorizamos lá quando morava na Tijuca. Grupo de discípulos, memorizamos o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Foi nessa época, meditando sobre esse texto, eu estava intrigado com uma das afirmações do Sermão do Monte. Jesus disse, repete isso várias vezes, na lei de Moisés está escrito isso. Eu, porém, vos digo. Na lei de Moisés diz, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que olhar com intenção impura para uma mulher já adulterou no seu coração. Na lei diz, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que chamar o seu irmão de tolo já é réu de juízo de fogo. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, você tem que amar, inclusive, o teu inimigo. Então, percebe-se uma elevação do padrão. Se a lei de Moisés era difícil de guardar, era difícil de cumprir, agora, então, impossível. As demandas eram muito, muito superiores. Na lei de Moisés tratava o homem os fatos exteriores que ele fazia. Na proposta de Jesus, julgava-se o coração. O que o homem pensava, sentia. As motivações internas, que somente Deus vê. Se olhar com intenção impura. Então, quantos eram adúlteros? Podia dizer praticamente todos. Não que fornicou, adulterou fisicamente. Então, quando eu meditava sobre esse texto, eu cheguei a uma brilhante conclusão. E é o que Deus quer que nós cheguemos. Se Ele está esperando que eu faça isso, sinto muito, Senhor, mas não vai dar. Não tente fazer o impossível achando que vai dar, porque Deus mandou, e Ele mandou mesmo. Só que Deus tem misericórdia de mim e me ajudou a entender o texto. Isso é uma revelação. Aí que entra a vida abundante. Deus falou para mim assim, essas demandas são elevadas, mas eu não estou pedindo para você fazê-las, cumpri-las. É meu filho que vai fazer, e ele é capaz. É meu filho que vai executar isso. Mudou tudo. Eu só quero que você saia da frente. Não tente fazer por você mesmo. Deixe ele realizar através de você. Mudou. O Moacir não era manso. Nunca foi. E ele disse,
Eu quero que você seja manso como meu filho é manso. E sabe como eu posso ser manso como o filho dele é? Deixando o filho dele fazer, expressar a mansidão. Deixar o filho dele expressar a humildade. Deixar o filho dele expressar a pureza. Portanto, somente os que estão em Cristo, dessa maneira, podemos declarar como Paulo: já não sou mais eu, obrigado, meu neto. Já não sou eu mais quem vivo. Quando eu li essa declaração de Paulo, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eu pensava, seguramente muitos de vocês pensam dessa maneira: um dia eu chego lá. Hoje não dá. Hoje um dia eu chego lá. Ainda hoje meu ego domina. Ainda hoje eu é que vivo. Mas vai chegar um dia que Cristo vai viver a sua vida em mim. Para quando que é que Ele vai viver a sua vida em nós? Quando? Para quando Deus estabeleceu? Quando? A Neuza serve de exemplo. A partir daqui 10 anos é para ela viver essa vida substituída? A partir de agora. A partir do momento que sai da água do batismo é para vivermos no poder da ressurreição de Jesus em novidade de vida. Já é para viver. Totalmente dependente dele. É aí que está o nosso problema. Fala que eu devo depender dele, mas nós não sabemos como essa dependência funciona. Pensamos que a dependência dele é o seguinte: eu estou precisando de um emprego novo, então eu oro para ele me dar um emprego. Essa é a dependência. Ou então eu estou com uma doença, uma dor de cabeça, um Covid, aí eu tenho que depender dele para ele me curar. Oramos. Não é que isso está errado, mas não é essa dependência que a Bíblia fala. É depender dele 100%, totalmente. Paulo entendeu isso de tal maneira que ele diz: nele existimos, nele nos movemos. A existência minha é ele que faz. A vida que eu tenho agora, vivo pela fé no poder do Filho de Deus que me amou e se entregou. Então, eu vivo, já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Eu ainda tenho um viver na carne, mas eu vivo com Ele dando essa vida para mim. Então, se nós queremos ter vida vitoriosa, o ponto de partida não é contar com a minha sabedoria, com a minha inteligência, com os meus esforços, com a minha deliberação, com a minha força de vontade. Nada disso conta. Pelo contrário, se você tentar vencer ou atender às demandas dele, contando com esses recursos, você vai fracassar vez após vez. Daí a conclusão desse pastor, que disse que a vida cristã é cheia de altos e baixos. Até Paulo vivia assim. Quando ele falou até Paulo vivia assim, nós estávamos sentados na cozinha, esperando a esposa dele concluir o almoço. Quando ele falou isso, até Paulo vivia assim, deu um estremecido aqui dentro. Para aí. Paulo não vivia assim, não. Não, ele escreveu. E pior que está escrito, viu como quando você lê a Bíblia sem uma revelação, seu entendimento correto, você pode chegar a conclusões equivocadas. Se você parte de uma premissa falsa, a conclusão será falsa. Ele disse, Paulo escreveu, Romanos capítulo 7. Não está escrito: miserável homem que sou. Ele se diz que é miserável. Por que ele é miserável? Aí ele diz o motivo. Ele diz, o bem que eu quero fazer, eu só não consigo fazer. E o mal que eu não quero fazer, justamente esse que eu faço. Então Paulo, o grande Paulo, queria fazer o bem, mas não conseguia. E o mal que ele não queria fazer, é isso que ele fazia. Então, essa é a vida cristã. Até Paulo era assim, você está muito enganado. Paulo escreveu Romanos 7. Ele passou por essa experiência, mas ele foi embora. Ele foi para onde que ele foi? Foi para o 8, para o 9, para o 10, foi até 16. Você esqueceu disso. Ele não deu um grito de desespero no 7. Quem me livrará do corpo dessa morte? E termina dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo.
Então, quando mergulha no capítulo 8, ele é um outro Paulo. Aí ele passa a descobrir o poder que ele receberia através do Espírito Santo para viver aquela vida que Deus demandava dele. Só para ilustrar, no capítulo 7 ele fala o pronome pessoal, no caso diretos e caso indireto, pronome do caso oblíquo, quem lembra do português, né? Me, mim. Ele diz eu, e casos indiretos, 33 vezes. Tudo gravita em torno do eu. O bem que eu quero fazer. Quem quer fazer o bem? Eu. Quem não quer fazer o mal? Eu. E achamos normal, eu. Só que quando Paulo diz, já não mais eu, ele mudou a chave, ele descobriu algo que todos nós precisamos descobrir. O que ele descobriu? Romanos capítulo 8. Quantas vezes aparece a palavra eu no capítulo 8 de Romanos? Quantas vezes? Resposta, nenhuma. Quantas vezes aparece a palavra espírito em maiúscula e minúscula? O Espírito de Deus ou o meu Espírito? 38 vezes. Pneuma, o tempo todo. Ele passa a ser conduzido pelo Espírito e não mais. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Carne sou eu. O Espírito é o Espírito de Cristo. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, está lá em Romanos 8. Esse tal não é dele. O Espírito de Cristo é que faz toda a diferença. Não mais eu. Então eu tenho que sair de cena. Não é que eu vou matar o meu eu. Está cheio de irmãos tentando matar o eu. Se você conseguisse matar o seu eu, seria um suicídio, né? Você não consegue matar o seu eu. Ele não pede para você matar o seu eu. E se você tentar matar o eu, você está na religião errada. Isso é budismo. Diz que o eu tem que morrer e se perder no nirvana. O eu não tem que morrer. O eu tem que sair do centro e deixar Jesus. Jesus só no centro. Antes eu decidia, agora ele decide. Antes eu comandava, agora ele comanda. Antes eu sentia. Não estou sentindo, agora não tenho que sentir nada, é ele que sente. Eu sou guiado pela vontade dele, pelo sentimento dele. Tanto é que diz, Paulo também em Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Tem que trocar minha mente. Antes eu tinha uma mente totalmente contaminada por valores, por informações do mundo. Agora eu tenho que substituir a minha mente pela mente de Cristo. Então, Cristo ocupa o centro da nossa vida. Então, esse é o primeiro princípio para sermos bem-sucedidos. Jesus começa, de fato, a reinar sobre nós, e em nós e através de nós. Segundo princípio. Por favor. Segundo princípio diz o seguinte: tudo que esperamos alcançar em Deus e por meio de Deus, nos vem por meio de duas leis espirituais. A primeira delas é fé. Está lá em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Falamos muito de fé e temos conceitos equivocados sobre o que é fé. Para vocês entenderem, a fé é uma dinâmica que opera no mundo espiritual. Quando fala mundo espiritual, muitas vezes nos escapa essa realidade. Não porque não somos espirituais. Nós temos corpo, alma e espírito. Mas por não usarmos o nosso espírito adequadamente, ou como Deus gostaria que usássemos, nós usamos muito o nosso corpo. E são sensações que a gente tem: frio, calor, fome, cansaço. Então nós sentimos o nosso corpo. E isso faz parte da nossa vida. Não só temos uma parte física, como temos uma parte imaterial chamado alma ou psique. A Bíblia dá o nome de psique, que é sede de nossos sentimentos. Eu sinto alegria, sinto tristeza, sinto ansiedade, sinto depressão, sinto raiva,
sinto amor. Então, alma são coisas não tangíveis, mas perceptíveis também, são fenômenos perceptíveis. Agora, quando eu falo do espírito, meio complicado. Quais são os elementos do espírito? Do corpo é fácil de dizer. Os 5 sentidos do corpo: tato, visão. Vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo. Se quiserem me tocar, dá para me tocar, sentir meu corpo. Dá para sentir o cheiro, seja ele agradável ou desagradável, o olfato. E temos uma outra percepção. Qual é? Qual que ficou faltando? Percepção muito importante que nós usamos todos os dias. Gustativo. O alimento. Se o alimento estiver ruim, estragado, salgado demais, doce demais, uma ferramenta importantíssima, né, para saber se é agradável ou desagradável, se devemos comer ou não, se vai fazer bem ou vai fazer mal. Então o corpo se comunica com o mundo exterior através dos 5 sentidos. E a alma também se comunica. Ela usa, por incrível que pareça, ela usa os sentidos, né, que nós chamamos até de nossos olhos, janelas da alma. A alma ocupa... Qual a sede da alma? Mora no nosso cérebro, mora no coração? Onde a... Na verdade, a alma permeia meu corpo inteiro. Ela está espalhada pelo meu corpo inteiro. E ela sente o mundo exterior através do corpo. Ela usa o corpo humano, o nosso corpo, para ter comunicação com o mundo exterior. Eu estou me comunicando com vocês. Ainda que vocês podem dizer que eu estou usando o corpo, estou usando sim, porque eu estou usando minhas cordas vocais, estou usando a minha língua. Mas, na verdade, tudo que eu estou falando procede de uma outra região. Minha língua não fala por si só. Vem dos meus pensamentos. Vem da minha memória. E isso é uma faculdade da alma, que é pensamento, emoção e vontade. Intangíveis, mas perceptíveis. E do espírito? Aí que está o problema. E a linguagem do corpo são os 5 sentidos. A linguagem da mente ou da alma, vamos chamar de mente para facilitar. Qual é a linguagem da mente? Tem uma linguagem específica da mente. Chama-se lógica. Nós nunca paramos para pensar nisso. A linguagem da alma é a lógica. 2 mais 2 são 5. Você fala, não são 5. É 4. Como é que você sabe que é 4? É 4. A matemática diz que é 4. E nós aprendemos que é 4. Eu digo, se eu soltar essa Bíblia aqui, ela não vai cair. O que a sua mente fala? Você já sabe que o que eu estou falando é ilógico. Você não vai cair. Vamos lá para o Japão. No Japão não vai cair. Você diz, eu sei que conhece a força de gravidade, vai cair isso aqui no Japão, na Inglaterra, na China, qualquer lugar que eu soltar essa Bíblia vai cair. Porque tudo que é mais pesado que o ar, cai em direção ao solo, cai em direção ao centro da Terra. Lógica. O que significa? A mente rejeita tudo que é absurdo. É importante entender isso para entendermos fé. Por quê? Tudo que é absurdo, sua mente rejeita. Aí quando eu digo que Jesus andou sobre o mar, o que sua mente faz com essa declaração? Responda. É lógico andar sobre o mar? A resposta é não. Para dizer a verdade, é impossível. Por quê? O corpo é pesado, a água não é sólida, é fluida, então o corpo afunda. Jesus andou sobre a água. Não só Jesus andou, mas o Pedro andou. Até Jesus se aceita. Jesus era poderoso, tal, né? Tem uns anjos ali do lado dele, mas o Pedro não ia andar, não. E ele manda o Pedro vir e o Pedro anda também. Então isso é ilógico. Então você vê que aí, quando fala de fé, transcende a lógica, transcende a nossa
o nosso certo e errado. É transcendente. E entra no plano do sobrenatural, que nós chamamos esse sobrenatural de milagre, mas para Deus não é milagre. Aqui começa a nossa dificuldade e a nossa diferença entre nós e Deus. O que você acha? Para Deus é mais difícil curar um câncer ou AIDS? O câncer, AIDS, vamos mudar. Covid. Ou, vamos facilitar mais para Deus, uma gripe. Nós achamos que a gripe é mais fácil. Porque para nós estamos no campo da lógica. Então, você pode classificar as doenças gravíssimas, mortíferas, e doenças mais ou menos e doenças brandas. Então, quando nós chegamos no médico dizer, esse caso é terminal, não tem mais jeito. O que a nossa mente faz quando há essa declaração? Responda. A mim acontece assim. Será que vocês são tudo ETs diferente de mim? Se o médico falou que vai morrer, eu tenho que aceitar o veredicto dele. O caso dele é terminal. Ele não passa de 2 dias. Aí que entra o imponderável. Aí que entra a fé. Quando Jesus disse, isso é impossível aos homens. Então os homens vai chegar uma hora que vai bater no teto. Os homens não vão conseguir. Mas Deus é Deus de impossível. Basta você crer. Aí quando você crê como Ele quer que você crê, não é a fé que você diz que tem e não tem. A fé que Ele diz que crê, ao que crer. Ao que crer, Jesus disse, tudo é possível. Ou seja, tirou você daqui do campo da impossibilidade e te jogou no campo da possibilidade. Tudo é possível que crer. Nós descobrimos com isso que a maioria das vezes nossa fé é muito débil, muito aquém do que deveria ser. E aí nós até atribuímos a Deus a consequência. Uma pessoa está doente e morre. Nós temos visto acontecer isso entre nós. Então, a primeira coisa que nós declaramos, bem espirituais, era da vontade de Deus. Afinal de contas, Deus é soberano. É claro que, por causa do pecado, todos nós vamos morrer um dia. Isso não tem dúvida. Mas a possibilidade de ficarmos enfermos é grande. Aí a Beth enferma. O que nos falta para que a Beth seja curada? Eu vou dizer com toda sinceridade. Não é falta de poder de Deus. É falta de homens e mulheres que creem, a começar de mim. Tem que crer. Não importa o mal que ela tem. Não, o mal dela é diferente. Não tem nada diferente. Diferente para mim, para os médicos. Mas para Deus não é diferente. Eu gosto de um texto lá dos evangelhos que diz, e todos os enfermos que era trazido, todos foram curados. Tinha epilético, tinha paralítico, tinha cego de nascença, tinha de tudo, leproso, endemoniado, todos foram curados. Aí alguns cristãos modernos dizem, esses milagres eram para aqueles dias, tempo dos apóstolos. Hoje não é mais assim. Aí nos tem razão. Que tem razão coisa nenhuma. Se Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que fez ontem, faz hoje e fará forever. O precisa é homens e mulheres que creem. Então, a vida vitoriosa, portanto, depende desses 2 elementos. Fé, tenho que crer. E crer, a Bíblia define crer da seguinte maneira. Não é crer que Deus existe. Até aí pensamos que a nossa fé é admitir a existência de Deus. Não. Hebreus é muito claro. Crer que Ele existe, vírgula, e que se torna galardoador. Não sabe o que é galardoador? Pega o dicionário e vai ver. Recompensador. Retribuidor. De todos que o buscam. De todos que o buscam.
Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus vira para Maria e Marta e diz: se creres, verás a glória de Deus. Não crê, a recíproca é verdadeira. Não crê, o que vai acontecer? Não verá. Não verá. Se creres. Jesus vivia desafiando seus discípulos a crer. Ele falou: mestre, manda eles embora, já é tarde, aqui não tem padaria, não tem onde comprar comida. Eles estão com fome, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tem umas 10.000 pessoas. 10.000 pessoas famintas, depois de um dia inteiro ouvindo Jesus pregar. Manda eles embora. Aí Jesus, na maior tranquilidade, olha para eles e fala a frase que eu não queria estar lá para ouvir essa frase. Acho que nem o Benhor. Não nos animam. Dai vós mesmo de comer. Desafiou eles a quê? A um impossível. É impossível. Tanto é que ele falou: tem dinheiro, precisaria de 200 denários no mínimo, mas não tem padaria, não tem supermercado, não tem pão para essa gente, não tem carne, não tem presunto, não tem nada. Como dá de comer? Ela é deserto, então no lugar deserto. Dai vós mesmo de comer. Deram? Tinham condições de dar? Para ser bem sincero, teriam morrido de fome todo mundo, se dependesse da fé deles. Jesus tinha fé? Certamente. Ele fala: reúna o pessoal, põe grupos de 50 aí no chão. Tem alguma coisa aí? Alguém trouxe um lanche? Um menininho aí trouxe 3 pães e 5 peixes. Ou 3 peixes e 5 pães, eu sempre troco essas coisas, não sei qual delas que veio primeiro. Aí, traz aí. Ele abençoa. Foi a oração que fez isso? Antes de dizer que foi a oração, eu diria, foi a fé de Jesus. Ele tinha certeza que aquilo ia se multiplicar. E começou a multiplicar. De que maneira isso? Não dá para saber. Partindo o pão e o pão não acabava na mão dele. Partiu o peixe não acabava na mão dele. Se multiplicava na mão dele. E deu para todo mundo e depois manda os discípulos catar o que sobrou. E eles recolheram 12 cestos cheios. Para ensinar que se eles crescem, eles veriam isso. Aí a gente fala assim: bom, mas foi Jesus que fez isso. De fato, foi Jesus. Só que ele fala o quê? Se vocês me seguirem, vocês aprenderem essas coisas comigo, quando eu for para o meu Pai, e eu vou daqui a pouco, uma hora ele fala assim: até quando estarei convosco, a geração perversa e dura de coração? Ele estava repreendendo pela incredulidade do povo. Ele avisa os discípulos: eu vou, e vocês vão ficar em meu lugar para fazer as obras que eu faço. Não fazer só o que eu faço, mas vocês farão maiores obras do que eu. Outra coisa que precisam de revelação. Como fazer maior? Em quantidade, irmãos. Que Jesus, só ele fazia. Quando ele está em Jerusalém, milagre acontecia em Jerusalém. Quando ele está em Cafarnaum. Quando está em Nazaré, em Jerusalém não acontecia nada. Então dependia da pessoa de Jesus. Agora, se nós nos multiplicássemos e tivéssemos em todo canto a igreja representando Jesus, cheio do Espírito Santo e no mover do Espírito Santo, muito mais obras seriam feitas. Amém? Fé e obediência. Obediência segue a fé. Quem crê, obedece. Paulo diz a obediência que provém da fé, em Romanos capítulo 1, versos 5 e 6. Esse é o segundo princípio. Precisamos de fé e de obediência para sermos vitoriosos. Por isso que manda nós termos a fé de Elias. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e ele pediu para o céu fechar e não chover mais. E Deus atendeu.
Ficou 3 anos e meio. Aí ele orou de novo e o céu se abriu. Aí a gente fala assim, Elias era Elias. Assim como eu diria, Samuel era Samuel, Daniel era Daniel, Jesus era Jesus. E você? E eu? Ele quer que tenhamos essa envergadura, essa capacidade de realização. Precisamos de fé e de obediência. Quando ele diz vai, ele está pegando o Josué aqui, mandando o Josué ir. Eu serei contigo. Aqui talvez, mas será? Vai ser comigo mesmo? E ele falou só para o Josué que ele seria com ele ou falou conosco? Respondam para mim. Eu estou sozinho ou estou com ele? Eu estou com ele quando? Sempre, onde quer que andares. Eu estou sozinho no meio do mato. Jesus está lá comigo. Eu subo o morro. Estou correndo perigo. Mas eu estou sozinho? Não, ele está comigo. E ele prometeu fazer o quê? Até me guardar. Se eu de fé, eu creio que ele está comigo? Não, não está. Se eu não creio que ele está comigo, sabe o que vai bater? O terror, o medo. Eu vou derreter. Mas se eu tenho confiança que ele está comigo, ele é minha força, minha fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. Quero terminar falando desse último princípio. Terceiro princípio. Vivendo segundo o Espírito e não segundo a carne. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5, 16 e 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Paulo descreve as obras da carne antes de falar do fruto do Espírito. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, glutonaria, bebedice. Perceberam? Quando o Espírito não está atuando, feitiçaria. Nem todo mundo aqui tem vocação para ser feiticeiro. Graças a Deus por isso. Mas quem que não gosta de comer muito? Porque muitos de nós têm dificuldade de fazer dieta ou jejum. Sabe por quê? Gostamos de comer. É natural comer. Mas você não pode ficar 10 dias sem comer. É ruim, hein? Sem beber. Tem que fazer abstinência de Coca-Cola, Guaraná. Que sufoco. Perceberam? A carne nos controla, a carne nos domina. As paixões carnais. Ambição, cobiça, tudo isso é carne. E é o nosso grave problema. Como vencer essas tendências? Como vencer? Pelo Espírito. O Espírito milita contra a carne contra o Espírito, que são opostos entre si. Então, quando caímos nas obras da carne, ou praticamos as obras da carne, é porque não estamos no Espírito. Se estivermos no Espírito, o Espírito produz o quê? Amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. O Moacir é paciente? Pessoal, nem um pouco paciente. Agora, o Espírito de Cristo é paciente? Totalmente. Eu sou longânimo? Nem um pouco. E nem espero, e Deus não diz para eu ser longânimo. É Ele em mim que me torna longânimo. Ser longânimo, misericordioso, bondoso, desde que eu ande no Espírito. Então é uma questão de obedecer, de crer que o poder dele vai se manifestar em mim, através de mim, quando eu creio e obedeço. Crer e obedecer. Andar no Espírito e jamais, diga comigo, se você andar no Espírito, vamos botar pronome eu, né? Se eu andar no Espírito, jamais satisfarei a vontade da carne. Quando eu estava lendo Gálatas um dia,
muitos anos atrás. Deus me abriu os olhos, disse que eu devo andar no Espírito, que o Espírito milita contra a carne contra o Espírito. Aí termina o texto falando uma coisa surpreendente, que eu não tinha me dado conta. Sabe como é que diz? Vocês lembram do texto? Gálatas 5:16. Diz assim: andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Porque o Espírito milita contra a carne contra o Espírito, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Eu continuo querendo, mas o Espírito controla esse querer. Eu vou fazer o que Ele quer e não o que eu quero. Observe que fazer a vontade de Deus, quem vai me levar a fazer a vontade de Deus é o próprio Espírito Santo. Desde que eu me submeta à direção dEle. Que eu aceite Ele me governar. Que eu aceite Ele me controlar. Então as paixões carnais são totalmente subjugadas, vencidas. Então não há desculpas de eu perdi a cabeça, fiquei com raiva e meti a mão naquele infeliz. Ele me xingou. Você tem que ouvir o xingamento e o Moacir reagiria imediatamente, mas o Moacir saiu de cena. Jesus não reage. Quando ultrajado, não revidava contrário. Quando ameaçado, não fazia ameaça, mas entregava-se para aquele que julga retamente. Eu reajo, mas ele não reage. Eu me ofendo, mas ele não se ofende. Eu não amo, mas ele ama. Eu não perdoo, eu quero vingança, eu quero retaliação, mas ele perdoa e não quer retaliação. Simples. Então, todo o problema que temos é que nós estamos ainda no comando, no controle, aí nós vamos ter sérios problemas e nunca vamos ser vencedores. Nunca vamos ter uma vida vitoriosa. Amém? Aleluia. Ainda falta mais 4 princípios, faremos isso na ocasião oportuna. Deus abençoe a todos vocês, a todos nós, e que isso seja guardado em nosso coração. É possível ter uma vida vitoriosa. É possível sairmos de Romanos 7 e vivermos em Romanos 8. Esse negócio de viver só no 7 com altos e baixos é lorota, não é para nós. Nós somos chamados para vir num crescendo de glória em glória. O provérbio fala que os que são chamados, nós estamos como na luz da aurora, que vai crescendo até chegar a ser dia perfeito, sol do meio-dia. É um crescimento de glória em glória, guiado pelo Espírito de Deus. Então, é ascensão constante, não altos e baixos. Eu estava bem, hoje eu estou mal, estou bem, estou mal. Que Deus nos livre desses altos e baixos e nos coloque num curso, né? Numa caminhada. Eu vou dar um nome para essa caminhada. O caminho de esplendor sem fim. Amém? É para esse caminho que nós somos chamados. Caminho do esplendor sem fim.